Bom, pessoal, então dando sequência aqui, iniciando o terceiro vídeo, onde a gente vai iniciar a parte de indústria, né, do report State of AI. Se você ainda não viu os dois primeiros vídeos, clique no link aqui na descrição. Você vai uma série de vídeos onde a gente analisa todo o report, né, ou pelo menos ali boa parte dos principais tópicos, tá bom? Se você caiu aqui no canal de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, é super importante que vocês curtam, compartilhem o vídeo, porque só assim ele vai ser entregue para mais e mais pessoas e a gente consegue manter aqui o canal funcionando, beleza? Esse é o único pagamento que você precisa fazer para assistir ao conteúdo que a gente disponibiliza aqui. Deixa o like, deixa um comentário, compartilha e vamos seguir aqui, beleza? Bom, então entrando aqui na parte de indústria, né, do report, eles iniciam falando sobre a NVIDIA, né, que no final das contas a NVIDIA acaba se tornando a empresa mais valiosa do mundo, muito impulsionada aqui pelo mercado de inteligência artificial, né. Desde o lançamento ali do ChatGPT, a empresa teve uma valorização ali de algumas vezes, né, o seu valor inicial. Isso acontece porque a NVIDIA domina ali boa parte do mercado de fabricação de chips de GPU, ou seja, de processamento de vídeo paralelo. Tá bom? Então, exatamente por isso que a NVIDIA ele se torna o líder de mercado, a empresa mais poderosa do mundo, né? No final das contas, ela ainda comenta, né, que a ambição da NVIDIA ela continua crescendo, criando novas arquiteturas de chip. No final das contas, a celeridade, né, da criação de chips de IA ela tem crescido aí nos últimos meses, e a NVIDIA tem sido o principal provedor. Então, a NVIDIA, né, tem aí a linha Blackwell, né, que é o B200 e o GB200, para inteligência artificial, que já está em planejamento, já tem vendas aí rolando, né? Hoje o principal modelo, né, deles são os modelos Hopper H100, né? Apesar de boa parte do mercado ainda utilizar ali os chips, né, A100, né? Aqui mostra um pouco, né, dessa distribuição de mercado. Então as vendas aqui no Q2, então a NVIDIA domina aqui boa parte do mercado com 30 bilhões de dólares, enquanto a AMD está com 5,8 e a Intel 12,8. E os ganhos aqui por ação, né, de 67 centavos de dólar para a NVIDIA, 0,16 para a AMD e uma dívida aqui, né, de 0,38 para a Intel, tá? Quando a gente compara aqui a ação das ações, né, da NVIDIA contra aqui os seus concorrentes, né? Aqui a gente tem a Cambricon, a Graphcore, a Cerebras, a Grok, a Samba Nova, a Habana e a própria NVIDIA. Isso daqui são competidores exclusivamente, especificamente para chips de inteligência artificial, tá? Então a gente vê que a NVIDIA aqui está consideravelmente na frente aqui. Se eu tivesse investido 6 bilhões de dólares ali em 2016, eu teria um retorno com todos os outros competidores ali de 31 bilhões, com a NVIDIA de 120 bilhões, ou seja, um retorno ali de 20 vezes. Mas, obviamente, né, que existe ali algumas especulações no mercado de que talvez esse volume ali, ele tá muito inflado, tem toda aquela questão de bolha da NVIDIA, etc, enfim, não é um tópico que a gente vai entrar aqui muito no mérito, mas tem esse questionamento aqui, né? Depois ele fala sobre o número de clusters, né, de A100, que é o principal chip, a principal arquitetura da NVIDIA em mercado hoje, né? Como que isso tá distribuído. Então a Meta é o maior detentor ali desses recursos, né? Depois vem a Tesla, depois Leonardo ali na União Europeia, depois DeepSeek da China, né? Depois Lambda dos Estados Unidos, XTX Markets ali do Reino Unido, e aí por consequente ali tem vários players, né, diferentes, onde os recursos estão distribuídos ali ou em cloud pública, ou em cloud privada, ou em recursos ali de hardware nacionais, né? Como é o caso, por exemplo, do Leonardo ali, que é um recurso nacional ali da União Europeia, né? Um recurso público, né, vamos dizer assim. Depois a distribuição dos recursos H100, né?
Então, de novo, a Meta é o maior detentor com 350 mil unidades, depois vem o XAI e o X com 100 mil unidades, depois a Tesla com 35 mil unidades, depois vem Lambda, Google A3, Oracle Cloud, enfim, alguns provedores aqui de cloud, né? E depois tem alguns outros menores ali com esses hardware H100, né? Quando a gente compara os tipos de hardware, né? A gente vê que a NVIDIA ainda é o maior detentor, né, do mercado. Depois a gente tem as TPUs, as arquiteturas de TPU do Google, né, que vem subindo bastante, ASICs, FPGAs, o A100-910 da Huawei, Big Six Startups e a Apple aqui. Então tem essa distribuição, né, dos hardwares. Relacionado à pesquisa de IA, a gente tem a distribuição aqui de diferentes hardwares aqui que são utilizados pela academia, né? Então o A100 é o principal player aqui. Depois a gente tem hardwares, né, de GPU de uso pessoal, vamos dizer assim, que são utilizados também para pesquisa, como o caso da RTX. Depois a gente tem a V100. Depois a gente tem a 4090, que segue o mesmo padrão aqui da RTX 3090. Depois a gente tem a Titan aqui. Titan não, acho que é a 2080. Então, enfim, a gente tem algumas distribuições aqui entre grandes hardwares aqui, como é o caso da 100, versus hardwares de uso pessoal, né? Aqui ele faz a comparação aqui de startups de uso de IA, né? Então a gente vê que a Cerebras aqui, ela tem ganhado um certo espaço também. Depois a gente tem a GraphCore, depois a gente tem a Grok, né? Samba Nova, Habana e por fim aqui a Cimbricon. Aqui tem um comparativo, né, de teraflops para cada tipo de hardware, né? Então a gente tem a quantidade de teraflops aqui. Aqui a gente tem em vermelho, né, a quantidade de teraflops de capacidade que cada um desses hardware tem. Então no P100, V100, A100, H100, H200 e o GB200. Né? Então a gente vê que do A100 para o H100 é praticamente mais do que o dobro aqui, né? Depois do H100 para H200 a gente tem uma diferença aqui um pouco menor, mas do H200 para o GB200 a gente tem uma diferença também bem considerável, né? Aqui em azul, né, a gente tem o tempo em meses desde o lançamento ali de cada um desses modelos, né? Então a gente consegue ver que tem uma velocidade, né, com que eles estão sendo lançados é bastante alta. Aqui a gente tem uma comparação do bandwidth per link e do total bandwidth de GPU para GPU de cada uma delas. Então a gente vê que tem uma diferença aqui também considerável de um modelo para o outro, né, do A100 para o H100 e do H100 para o B100. Então a gente vem vendo aí diferenças consideráveis aqui entre eles. Depois eles comentam aqui sobre a questão de que, no final das contas, as GPUs elas são muito menos confiáveis do que as CPUs. Isso cria um padrão de interrupção muito alto, né? Então, muitas vezes a gente precisa ali, ou pela condição de energia também que ele consome, ou por condições de arquitetura, ou pela complexidade, ou pela própria velocidade com que as empresas têm que lançar nessas a evolução dessas GPUs. Então existe muita interrupção durante o trabalho, então o gerenciamento disso é super importante. Então eles usam o exemplo aqui do Llama 3, que ele tinha de 8.6 interrupções de trabalho por dia, né? Então eles precisavam gerenciar tudo isso daqui. Depois ele fala sobre como as empresas têm caminhado aqui para desenvolver seus próprios chips de AI para depender menos da NVIDIA, né? Inclusive, não só esses grandes players, mas também players ali competitivos, Cerebras, Grok, que ele comenta sobre alguns deles. O SoftBank, né, que é um grande grupo aqui financeiro, também tem investido bastante nisso para criar seus próprios filiais ali, né? Ele era um dos donos ali da NVIDIA, mas acabou vendendo bem cedo ali a sua posição. E hoje eles têm ali a GraphCore e a ARM, né, onde eles tentam ali competir com a NVIDIA agora nesse mercado dos quais eles faziam parte anteriormente.
Aqui tem uma questão também de que os Estados Unidos ele limitou a Nvidia, né, de vender hardware para a China, né, para empresas chinesas. E as empresas chinesas acabaram ali contornando isso, usando outros países, né, para fazer a contratação e compra desses chips, né. Então as empresas chinesas têm usado ali outros países para fazer a compra desses chips. Depois eles falam ali sobre a receita, né, de cada uma das empresas, né, como está distribuído. Então mostra aqui o quanto cada uma das empresas tem crescido do ponto de vista de receitas. Depois ele fala um pouco sobre as margens, o porquê que as empresas têm perdido ali, acabaram que estão perdendo, né, muito dinheiro, porque eles precisam investir em criação de novos modelos, infraestrutura, etc. Então eles estão tendo um gasto muito grande. Depois eles falam ali sobre como, né, que a Meta conseguiu utilizar a inteligência artificial para se realavancar depois de toda a falha, de todos os problemas que eles tiveram com o metaverso, né? Então eu tenho aqui o preço das ações da Meta. No primeiro tópico aqui quando a Meta anunciou, né, o investimento ali no metaverso. Depois no ponto 2 é quando quase todo mundo daquela ideia de metaverso da Meta foi demitido, né, porque eles viram que isso não faria muito sentido. Então aqui, num período ali de pouco mais de um ano, eles perderam quase 70% de valor do mercado. E depois eles começaram a investir mais em AI, né? Então aqui é o lançamento do Llama 1, Llama 2, Llama 3, Llama 3.1 405B e por fim Llama 3.2, e a gente vê que a empresa voltou a crescer aqui com um crescimento ali de quase 500%, né? Depois ele compara ali qualidade de respostas, velocidade e preço, né? Então mostrando um comparativo ali de cada um dos modelos, apesar do um preview aqui ele ter uma maior qualidade de resposta, ele tem a pior velocidade e o maior custo, né? Então tem todas essas questões que a gente precisa balancear. Depois ele fala sobre a redução de custos. Aqui eu tomaria um cuidado, tá? Aqui é bem importante tomar um cuidado. Ele fala, esse do GPT-4 pro GPT-4 Mini, a gente teve 100% de drop aqui no custo, né? Verdade, quando a gente compara esses dois modelos, da mesma forma quando a gente compara aqui o Claude 3 Alps por Claude 3 Haiku, a gente tem 60%, 60 vezes de queda aqui, né? Mas é correto afirmar isso? Esses modelos têm capacidades completamente diferentes, né? O Claude 3 Alps com o Claude 3 Haiku é completamente comparável. Então não faz sentido a gente analisar a queda de preço dessa forma aqui, né? O que faz mais sentido é, por exemplo, isso daqui, né? Quando a gente tem o mesmo modelo sendo comparado no tempo. Então a gente tem 76% de queda aqui no Gemini 1.5 Pro, a gente teve 86% de queda no Gemini 1.5 Flash, né? O que faz muito mais sentido de analisar, né, dessa forma. Depois ele fala ali sobre a parte de como, né, as ferramentas, os agents de chat, eles têm ajudado de forma interativa. Eu mostrei isso lá no vídeo do Claude. Agora o ChatGPT também tem uma interfacezinha dessa para fazer essas interações, né? Isso facilita bastante a nossa vida ali na hora de criar as coisas, de interpretar, ver se faz sentido ou não. Os laboratórios, né, de inteligência artificial, então Google, a própria OpenAI, enfim, eles estão saindo, né, dessa ideia de simplesmente construir seus modelos, o próprio Anthropic também, e construir produtos de fato, né, produtos que podem ser embarcados e podem entregar valor para o cliente. Depois eles falam um pouco sobre o desafio da Europa, né, em construir um modelo bastante tão interessante quanto os que a gente está vendo ali nos Estados Unidos e China, né? Então hoje a principal empresa é a Mistral, que é uma empresa francesa. Ela fez parcerias importantes com por exemplo, com o BNP Paribas ou com o Harvey AI, mas ainda assim não é um modelo, não são os modelos top que eu solta de mercado, né? São modelos bastante competitivos, mas não são os melhores do mundo, né? Depois ele fala sobre algumas outras empresas, como que eles estão caminhando para soluções interessantes aqui. Tem Databricks, Snowflake. Depois eles falam sobre como essas grandes empresas
estão se interligando, né, em outras empresas ali. Então, os reguladores, obviamente, estão de olho nessas interações, né? A forma como uma empresa tem investido na outra, ou elas têm feito parcerias ali através de outras empresas, enfim. Então, os reguladores, obviamente, estão de olho nessas relações entre elas, né? Depois ele fala um pouco sobre os assistentes de IA. Ainda o GitHub, né, o principal ali, através do Copilot, o principal player, mas vários outros players têm entrado ali no mercado. Depois ele fala um pouco sobre os agentes de AI, né? Aqui eu tomaria um pouco de cuidado. A gente falou um pouco sobre o Devin, né, por exemplo, que é um desses agentes de IA que tem se tornado comerciais. Mas no final das contas, o Devin foi mais uma decepção do que uma realidade, né? Muito estava ali, era uma demonstração falsa de um produto. Apesar de algumas outras empresas, a própria iniciativa de código aberto ter criado coisas mais interessantes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Depois ele fala um pouco sobre pesquisa, né, utilizando inteligência artificial, que é o caso, por exemplo, do Perplexity, né, que é um mecanismo de busca que utiliza, né, de inteligência artificial. O próprio Google, né, criou ali durante a pesquisa que você faz no Google, ele já te traz um resumo feito por IA. A própria OpenAI já tem um planejamento de lançar o Search GPT, né, que basicamente seria um Google ali utilizando inteligência artificial como é o Perplexity. Enfim, então isso tem capturado, né, a atenção das pessoas. Depois ele fala um pouco sobre essa briga, né, entre produtores, criadores de conteúdo e a IA generativa, né? Tem uma disputa ali considerável entre eles. A forma ali como o volume de ações judiciais, né, aumentaram e tem congestionado, né, de certa forma ali o sistema judicial devido a coisas que a inteligência artificial tem trazido. Depois ele fala um pouco sobre também a questão de carros autônomos, né, como o caso da Waymo, da Wave ali. São empresas de veículos autônomos. A própria Tesla, né, lançou agora nesse final de semana também ali o Tesla Cab ou algo assim, não me lembro exatamente o nome. Cybercab, né, onde eu tenho ali um veículo que autônomo fazendo serviços ali de taxiamento, né? Bom, depois ele fala aqui que ainda é um negócio arriscado, de fato tem uma certa complexidade bem razoável quando a gente está falando de trânsito, né? Informações em tempo real e etc. Depois ele fala ali sobre as startups, né, de humanoides. Eu acabei de falar agora há pouco do caso também da Tesla, que lançou seu robô humanoide, mas a gente tem vários outros casos ali, The Figure, Sanctuary, 1x. Tem várias outras empresas, inclusive empresas que são patrocinadas, né, por grandes players aí do mercado. Depois ele fala sobre a questão, que era uma previsão que tinha lá em 2023, de uma produção de nível de Hollywood, fazendo uso de GenAI para efeitos visuais. A gente viu algumas coisas ali da HBO e da Netflix. Depois ele fala sobre algumas empresas, como o caso da Runway ali, que pode profissionalizar isso daí, de fato criar grandes produções. Depois ele fala sobre várias soluções ali de texto para fala, no text to speech. Comenta sobre a Eleven Labs, que surgiu aí como um dos principais players. O crescimento, né, dos aplicativos que utilizam a IA generativa. Depois aqui ele fala um pouco sobre os modelos, né, de fala para fala, né. A própria OpenAI ali com o GPT-4o, ela lançou e apresentou, né, esse tipo de serviço. Tem vários outros ali competidores. A volta, né, então dos óculos inteligentes também. A gente teve o caso aí da Ray-Ban com a Meta, a própria Meta lançando esse óculos, a Apple, enfim. Depois, né, do fracasso que foi ali o Google Glass 2014, a gente tem a volta desses dispositivos ali, que vão utilizar, obviamente, da inteligência artificial como uma melhora, né, um aumento da capacidade desses dispositivos.
Falando um pouco também sobre esses assistentes portáteis, né, como o caso do Rabbit, que a gente comentou também lá no podcast. Sobre o Rabbit, existem vários outros dispositivos aí que têm chegado no mercado, principalmente esse ano, né? O investimento, né, em inteligência artificial, a forma como ele tem aumentado, a gente olha aqui para os últimos anos, ele teve um aumento aqui considerável quando a gente olha para a União Europeia, para o Reino Unido, Estados Unidos e China principalmente. E a gente vê principalmente o aumento da IA generativa, né? Uma queda considerável no investimento de outros tipos de IA, mas um aumento considerável também no investimento de IA generativa. A gente olha para 2021, a gente teve um investimento bem alto em outros tipos de IA, que caiu, né? Que tem caído aqui nos últimos 2 anos, mas aumentou em 2024, e a generativa segue um crescimento aqui bem alto. Quando a gente olha para as empresas de inteligência artificial, a gente tem um valuation aqui de mais de quase 9 trilhões, né, na verdade, de 8,9 trilhões de dólares, sendo a maior parte das empresas públicas. A distribuição, né, de investimentos ano a ano, a gente vê que os investimentos acima de 250 milhões de dólares aumentaram consideravelmente em 2023 e 2024. Isso motivado, né, para essa hora era ali pré/pós GPT, né? Depois é que eles fazem uma brincadeira, né? Que a atenção é tudo que você precisa, né? Para construir bilhões, não. Para vender sua startup de IA, né? Quando a gente olha para o artigo Attention is all you need, praticamente todos os autores aqui do artigo, né? Eles criaram suas próprias empresas de inteligência artificial, depois que saíram provavelmente aqui do Google, né? E a maior parte delas foram vendidas, né? Bom, antes de entrar aqui no tópico de política, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai entrar no próximo vídeo no tópico de políticas, depois vai ter o tópico de segurança e por fim os tópicos de predição. A gente tem pouco mais aqui ainda de 50 slides para passar, estamos no terceiro vídeo. E provavelmente vão ter mais outros 3 vídeos, tá? Para fechar aí com chave de ouro todo esse report, mas estamos aqui em 3/4 já do report. Beleza, pessoal? Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e valeu!